amados. Cumprimentamos também você que está conosco pela internet. Que você seja abençoado também conosco, em nome de Jesus. Nós estamos dando continuidade ao seminário que nós iniciamos no início do ano, do mês passado. E estamos falando sobre os 5 ministérios. O que é os 5 ministérios? Amém? E hoje nós estaremos iniciando, vamos falar sobre o ministério profético. É muito importante. Se não for profeta. Todos os ministérios são importantes. Mas, quando nós olhamos para uma mão, nós vemos o ministério de ensinar do mestre. O ministério que cuida, que é o pastoral. O ministério do dedo maior, que é o evangelista, que busca as pessoas. E o ministério profético, ele tem olhos e ele vê na frente de todos. Ele tem discernimento, ele anda com Deus. E nós vamos hoje falar sobre o ministério profético. Que o Espírito Santo venha estar trazendo a palavra de revelação no seu coração. Aleluia. Eu amo o ministério profético. E eu digo que antes de todos os ministérios, para a minha vida, o que foi mais forte de todos eles é o ministério profético. Eu digo, como profeta, eu gero profetas. É normal. Em nome de Jesus, que Deus venha levantar pessoas que têm o coração no Senhor. Em nome de Jesus, quero que te prepare agora para você receber aquilo que Deus tem separado. Em nome de Jesus, para este dia, para este culto. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos fundamentados, edificados, sobre o fundamento, que é como o alicerce, como a fundação, a qual nós podemos construir uma casa, ou qualquer coisa. Um prédio, um edifício. Sem a base, não tem como você construir, porque a casa vai cair. Os fundamentos estão alicerçados no ministério apostólico. E também no ministério profético. Porque o apóstolo, ele tem que andar com o profeta. Amém? Deus trouxe para nós o ministério dentro da nossa igreja. Os profetas, Deus tem levantado. Amém? Nós temos vários profetas. Os profetas, eles trazem a revelação. Nós queremos que você conheça o seu chamado. E que você compreenda o seu dom. Em Efésios 2 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal de esquina. Num dos meus seminários,
seminário de conquista de cidade, lá no Paraná, na cidade de Paranaguá. Quando eu estava no caminho, o Espírito de Deus disse: chega naquela cidade e faz um ato profético. Ele disse: pega uma pedra grande e pedras menores, e põe as pedras menores, e em cada pedra escreve o nome dos bairros e das ilhas, porque é uma cidade de beira-mar, onde tem muitas ilhas. E nós fizemos o ato profético com a unidade de pastores daquela região. Devia ter uns 30, 40 pastores. E nós então fizemos declarando que a rocha principal era Cristo. E que todos os bairros estavam sendo solidificados e estavam sendo colocados sobre a rocha grande. E é algo lindo. Eu tenho as fotos. Eu tenho as fotos das pedras originais. Elas são meio um amarelo mais bem clarinho. E quando nós fizemos o ato profético, todas as pedras, a grande e as pequenas, se tornaram douradas no físico. Nós temos as fotos. Deus estava confirmando aquilo que nós estamos falando. E nós temos que fundamentar a nossa vida no ministério apostólico e profético. Você precisa de ter as bases fundamentadas da palavra de Deus. E todos nós, sobre a rocha maior, somos fortalecidos e conseguimos manter estáveis, fortes. Não vamos vacilar. Somos firmes. Em nome de Jesus. Eu declaro as bênçãos sobre esta noite de forma especial. E eu quero que você agora ore. E que você coloque sua vida no altar. Fala com Deus aquilo que você deseja hoje. Bendize minha alma, bendize minha alma ao Senhor, meu Deus. Bendize minha alma ao Senhor, Deus meu, Tu és, oh, te adoro.
Eu quero profetizar a palavra viva do Senhor, hoje, revelada no seu espírito. Em nome de Jesus, todo este salão e cada pessoa que está conosco, receba no espírito a vida de Deus, a revelação do Pai, a unção, o poder que o Senhor tem para você. Sejam canceladas em nome de Jesus todas as setas lançadas. Sela, Senhor, este ambiente agora, em nome de Jesus. Paredes de fogo, piso de fogo, teto, cadeiras cheias de fogo, de revelação. Que os teus anjos venham agora trazer a palavra que o Senhor separou para hoje, no nome de Jesus. Aleluia. Agora, oi, Rei, vem, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, eu consagro este culto todo a Ti. Eu quero declarar que é o Senhor é que vai agir, o Senhor é que vai falar, o Senhor que vai trazer aquilo que é necessário para cada pessoa neste lugar. Em nome de Jesus. Nós declaramos agora que você vai poder ofertar na casa do Senhor, trazer no altar o seu dízimo, a sua oferta, como fruto de fidelidade, de obediência, de compromisso, de aliança. Porque nós temos uma aliança com Deus vivo. E o que Ele pede é que nós possamos provar essa aliança. Ele diz que vai cuidar, nos guiar. Ele pede que nós então possamos ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Não é uma lei, é um princípio. É um princípio estabelecido pelo Senhor. Oh Deus, nos guia, nos abençoa. Fala, Pai, com a Tua igreja. Em nome de Jesus. Vem, Senhor, e santifica a oferta. Santifica, Senhor, a vida de cada pessoa nesse lugar. Em nome de Jesus. Venha repreender o devorador. Que o Senhor diz na sua palavra. Aleluia! Em nome de Jesus. Então eu convido você agora para fazer uma oração comigo. Você vai junto comigo orar. E nós vamos consagrar a nossa vida a Deus. Amém? Fala assim: Deus Pai, eu te agradeço, porque o Senhor morreu por mim, pagou o preço que era necessário para mim te conhecer, para me tornar seu filho. E agora, meu Pai, guia-me para que eu possa entrar no chamado
estabelecido pelo Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Muito obrigada. Eu entrego a minha vida a Ti. E hoje, fala comigo. Eu quero ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. E eu quero declarar agora que o Senhor vem estar abençoando todos aqueles que têm sido fiéis e que ofertaram na casa do Senhor. Que o Senhor venha verdadeiramente te abençoar. Você está agora ligado no reino. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Convido você para se assentar. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Então nós temos trazido nas terças-feiras esse estudo dos 5 ministérios. E nós vamos falar de um ministério extremamente importante. E nós precisamos de saber que existe muita diferença do ministério profético do Velho Testamento e o ministério profético no Novo Testamento. Então, a palavra de Deus em Efésios 2, no versículo 20 e 21 diz: somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo no Senhor. Então, o Senhor que estabeleceu os 5 ministérios, nós temos que fazer então a diferença. Nós já temos estudado a respeito disso, mas nós precisamos de saber as diferenças. Primeiro, eu preciso de saber que existem dons. E os dons, eles estão sendo trazidos pela palavra de Deus em Romanos 12. Romanos 12 fala de dons. Estes são dons naturais. São dons naturais que nós temos. E nós temos também os dons de 1 Coríntios 12. Os dons de 1 Coríntios 12 são os dons do Espírito Santo. Quando uma pessoa é gerada e ela nasce de novo, ela se converte, ela é cheia do Espírito Santo. E ela recebe os dons de 1 Coríntios 12. Então eu estou fazendo a diferença. Todos esses dons são importantes. Os primeiros de Romanos 12. E são os dons pessoais. E até tá ligado à personalidade de uma pessoa. Pessoas crentes, pessoas que não conhecem a Jesus podem ter aqueles dons. Mas os dons de 1 Coríntios 12, somente quando a pessoa foi cheia do Espírito Santo, é que ela vai poder ter os dons. Então esses dons são dons do Espírito Santo. Na verdade, são dons do corpo espiritual. Todos esses 2 dons de Romanos 12 e de 1 Coríntios 12 fazem parte de um ser, de uma pessoa. Amém? Mas a Bíblia também fala que a igreja surgiu no Pentecostes. Em Pentecostes, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu. E todos começaram a ver o estremecer o lugar. A presença de Deus estava ali. Houve e começou um espírito de unidade, de amor. E todos falavam em novas línguas. E de uma nação, porque eram muitas pessoas de muitos lugares com línguas diferentes, começavam a falar em línguas do outro, e todos se entendiam. É o que? É a cura de Deus. A igreja foi estabelecida.
quando que houve a divisão e a separação da raça humana, foi na Torre de Babel, aonde as línguas foram confundidas, e depois da Torre de Babel as pessoas foram espalhadas por toda a terra, e ali começou nações e nações, porque até então todos falavam uma língua só. Mas Pentecostes foi o quê? Deus trazendo de novo o povo se tornando um. É a igreja que une todas as pessoas, de todas as nações, de todas as raças, de todas as personalidades, de todo tipo de pessoa. E pessoas ricas e pobres convivem juntas. Só a igreja tem a possibilidade de gerar isso. E quando a igreja surgiu, o Senhor estabeleceu para que aquele corpo vivo, amém? O corpo vivo que chama igreja, pudesse funcionar, uma palavra simples. Deus enviou então para que esta igreja, esse corpo vivo, pudesse desenvolver, crescer e ser abençoada. Deus trouxe os 5 ministérios. Os 5 ministérios não são dons individuais, como de Romanos 12, como de 1 Coríntios 12. Os 5 ministérios são dons que eu vou receber para auxiliar e abençoar o corpo. Vocês estão vendo a diferença? A gente precisa de ter o entendimento. Então, quando ele diz em Efésios 4, versículo 11 e 12, diz assim: e ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Aqui diz, tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento de quê? Dos santos, que significa a igreja, para a obra do ministério, para a edificação de quê? Do corpo de Cristo. Isto não acontece quando diz em Romanos 12, 1 Coríntios 12, porque esses são dons individuais. Então a gente tem que ter esse discernimento, porque eu vejo muitas vezes a igreja não traz esse entendimento, e a gente confunde os dons. Amém? Eu posso ter um desses dos dons para o corpo, mas eu também posso ter os dons individuais. Existe o dom de dar, de servir. Ele não faz parte. Ele é um dom específico que é necessário, mas ele não é os dons dos 5 ministérios para a igreja. É um dom pessoal que vai auxiliar no crescimento da igreja, como os outros dons. Eu preciso de saber qual é a minha personalidade, qual é a chamada. Sabe, uma das coisas que eu posso descobrir quem eu sou? Eu começo a pensar, o que eu gosto? Como que eu me movo? Tem pessoas que estão aqui, que chegam na igreja e já veem, olha, o nosso irmão, ele está passando por uma dificuldade financeira. Isso mexe naquela vida. E ela fala, eu tenho que fazer alguma coisa. Nós vamos fazer uma campanha. Nós vamos ajudar de algum jeito. Porque o nosso irmão está passando por um aperto. Essa pessoa tem o dom de dar. Ele tem um chamado específico. Não é todas as pessoas que vão perceber que aquela pessoa está tendo necessidade, mas as pessoas que têm um dom específico começam a se mover. Então você pergunta, quem é você? E como que você se move? Como que você sonha? O que você gostaria? Eu já disse, igreja, né? Glória a Deus, este ano
Nós fizemos 50 anos de caminhada cristã. E nesses anos todos nós vimos muitas coisas. E das primeiras coisas que Deus colocou no meu coração era um desejo muito grande de adquirir os dons do Espírito Santo. Mas quais? Eu dizia, subia no monte, olhava para o outro monte e falava: Senhor, eu quero expulsar, destruir todos os demônios do planeta. Como que uma criança de 10, 12, 13 anos sonhava com isso? Senhor, eu quero ver um anjo. Senhor, eu quero ver os demônios. Eu quero destruir todos os demônios do planeta. E eu guerreava. Eu chorava. Porque Deus estava gerando no meu espírito um desejo para um ministério de libertação. Então, quem é você? Você vai começar a saber um pouco do seu dom a partir de coisas que são manifestas. Tem pessoas que chegam: ai, apóstola, eu gostaria tanto de evangelizar todo mundo. Eu quero evangelizar no meu trabalho, na minha família, na rua. Eu quero fazer. Já sei por que essa pessoa pensa isso, mas nem todos pensam isso. Sabe por quê? Porque ela tem um ministério de evangelista. Então, você começa a pensar na tua personalidade e o que move a sua vida. Então, vamos nos aperfeiçoar no dom que Deus nos deu para servir ao corpo. Amém? Glória a Deus. E 1 Pedro 2, versículo 4 diz: E chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedra o quê? Olha, gente, aquele que é servo de Deus não pensa que você vai ser agradado por todo mundo. As pessoas não vão aplaudir porque você ama Jesus. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós seremos perseguidos, rejeitados. Por quê? Porque o mundo está indo na direção do inferno e você está indo na direção do céu. Então você está em contrapartida, não está indo na direção que o mundo está indo. Você tem sonhos, tem desejos de buscar as coisas de Deus, porque você nasceu de novo. Isso é para quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não pode entrar e nem pode entender o que Deus pode fazer na nossa vida. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és pedra, Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aqui diz isso. Então nós vamos pegar a raiz. Tu és Petros. Petros significa pedrinha pequena. E sobre esta pedra gigante, eu edificarei a minha igreja. Então, aqui é importante que diz que dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Você sabia que você tem muito mais poder que você possa imaginar pela igreja? Nós temos que fazer a diferença nessa terra. A diferença que nós fazemos nessa terra é ser sal do mundo, luz do mundo. Nós salgamos. Se não fosse a igreja, e se a igreja não estivesse aqui na terra, o mundo já teria entrado num nível de corrupção que nós não temos ideia. Porque o que segura ainda o mundo vou falar uma palavra coloquial, descambar para o mal, é a igreja, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. É Ele que segura e que impede. Em nome de Jesus, vamos entender que a igreja tem poder em unir
Em unidade. E então vamos falar hoje, nós já falamos dos outros dons, nós falamos da última vez do ministério pastoral, é diferente do ministério profético. E no ministério profético nós vamos entender algumas coisas. O profeta é uma pessoa que precisa caminhar perto de Deus. É aquele que busca em casa, é aquele que ora, é aquele que tem tempo de jejum, de oração, ele é uma pessoa que muitas vezes pode ser distante de grupos grandes. Ele fica muitas vezes em lugares mais separados. Porque ele precisa de ter comunhão o tempo inteiro com Deus. Porque ele está ali, Deus fica olhando para o profeta, Deus fica caminhando pela terra e procurando onde estão os meus profetas. Eu tenho planos para a terra. E Deus fica procurando onde estão os meus profetas. Eu tenho planos para a terra. E Deus diz na sua palavra que Deus não faz nada sem antes contar aos seus profetas. Então, para que o profeta possa ouvir a voz do Pai, o profeta tem que estar em comunhão com o Pai, senão como? Deus vai falar, tu está olhando para lá, vem para cá. Não, eu preciso de estar em sintonia. Essa é a característica do profeta. Ele está o tempo inteiro. E aí Deus, quando ele diz, eu vou fazer alguma coisa na terra, a primeira coisa que Deus faz, procura o profeta. Profeta, olha, isso aqui, eu estou querendo estabelecer na terra. E ele conta os seus segredos. Por isso que o profeta não pode ser aquela pessoa que sai por aí falando tudo para todo mundo. Ele precisa de ser uma pessoa fechada, protegida, que não se expõe e que sabe o que fazer na hora certa. Nós temos falado, porque Deus tem trazido uma palavra nesses últimos dias de uma importância muito grande sobre sabedoria. Tivemos todo mês que nós passamos o mês da mulher na igreja e Deus falou sobre a Esther e Deus falou da importância de Esther, que era uma mulher sábia. E nós precisamos ter a sabedoria. Para quê? Para conseguir destroçar as obras malignas, destruir as artimanhas, as armadilhas lançadas contra a igreja. Porque o tempo inteiro Satanás está criando teias de aranha. Ele quer te destruir. Ele quer acabar. E ele está te olhando. E ele vê aonde que você tem as suas brechas. E ele vai tentar agir nas tuas brechas. Por favor, nós temos que pensar, eu preciso de me santificar o tempo todo. Senhor, muda minha vida, eu preciso mudar meu caráter. Eu preciso tomar uma posição, porque como diz, a armadilha ela vem, bum, e quando você vê, você já está dentro daquilo. Se você estiver ligado, você vai ver antes. Então, Amós 3, no versículo 7, diz assim: certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos servos, os profetas. Sabe, é tão forte isso. Deus está dizendo que não vai fazer coisa alguma. Deus, apesar de ser Deus, apesar de ser soberano, apesar de ser dono de todas as coisas, criador, e isso, ele se humilha, entre aspas, e diz, eu vou fazer isso na terra. Mas ele precisa dos seus grandes amigos. O profeta é o amigo de Deus. Ele desejou, tomou uma decisão
de que Ele não vai fazer nada na terra sem primeiro contar para os profetas. É demais. Então, o profeta, ele entende a voz de Deus. A voz de Deus para ele é inconfundível. Pá! Foi Deus que falou. É audível, é fácil. Por quê? Porque ele já está em constante sintonia com Deus. Agora, eu gosto disso, de trazer esse entendimento, porque eu estou falando aquilo que Deus traz como um dom extremamente importante para a igreja. O profeta, gente, precisa de treinar e saber quando Deus está falando. Porque não vai acontecer um estouro e tudo eu vou aprender. À medida que eu ando com Deus, à medida que eu tenho relacionamento de intimidade com Deus, eu vou aprendendo a ouvir e entender a voz de Deus. Eu já disse que muitos anos atrás, Deus falou muitas coisas. Deus falou que era para separar algumas pessoas, e foram separadas essas pessoas lá na minha cidade, em Belo Horizonte, de onde eu vim. E foram separados aqueles 20 jovens para buscar a Deus durante o período de, foi quase 2 meses mais ou menos. E nós nos encontrávamos todos os dias. E eu não esqueço que eu estava numa sala grande. Todos os finais de semana nós íamos para o sítio. E numa sala grande. E aí ele dizia, você tem que treinar. O líder dizia, treina agora. Treina agora. O quê? Começa a falar em línguas. Começa a falar com Deus. Entra, treina, treina, treina. Começa a aprender a ouvir. A gente ficava horas ali para a gente conseguir aprender. Se você é um atleta, hoje na nossa sociedade nós temos muitos atletas, né? E nós temos atletas em especialidades diferentes. Para um jogador de vôlei se tornar um jogador de vôlei a nível nacional e fazer parte de um grupo seletivo, o que o jogador de vôlei vai ter que fazer? Será que ele vai simplesmente chegar aqui, ele já tem um dom nele, assim, bem fácil, e ele já vai ser colocado para fazer daquele time que vai representar o Brasil no exterior? Quantas etapas que ele vai ter que passar? Quantos momentos que ele vai passar no treino e que ele vai errar? E ele vai treinar e às vezes ele vai se decepcionar, porque quando você quer ser um bom jogador de algum esporte, você começa e às vezes você erra, e depois você erra, você fica decepcionado e você insiste, e você começa a treinar e treina e treina, e daqui a pouco começa a ficar fácil. Eu quero dizer, o mundo físico é igual ao mundo espiritual. Ninguém vai se tornar profeta de um dia para o outro. É um tempo de relacionamento e intimidade constante. E tem horas que nós, como servos do Deus vivo, nós sabemos que temos um chamado profético, vamos conseguir ouvir a voz de Deus. E tem horas que nós não vamos entender, e nós vamos ter que ir ao altar e começar a buscar resposta. Nós temos que jejuar, que clamar, que treinar, andar com Deus. Para que quando Deus olhar para você, Ele diz, esse está em sintonia, eu posso ir conversar com Ele, e eu posso contar os meus segredos para Ele, porque Ele está me buscando. Então, nós precisamos dizer que
os ministérios e os dons. Da mesma forma que no mundo físico, para eu ser um bom engenheiro, se Deus disse para você, na sua infância, você será um grande engenheiro, agora você acha que você vai virar engenheiro de uma hora para outra? Você vai ter que pensar e estudar muito e entrar numa faculdade e passar alguns anos de preparo aprendendo tudo sobre engenharia civil. E depois que eu aprendi, eu posso me formar. Agora eu vou começar. Não significa porque eu me formei que agora já acabou, que eu já estou pronto, já sou. Agora eu preciso que exercitar todas as informações, tudo aquilo que eu aprendi enquanto eu estudava para ser engenheiro civil. Em nome de Jesus, por favor, igreja. Nós temos que saber que existe objetivo de Deus para você. Nós temos falado isso. Você tem um propósito. Se você tem um propósito, se você tem um chamado, não é simplesmente esperar que vai vir, que vai acontecer, que vai estourar. Treina. E vai em direção a quê? Para quê? Para que você possa estar primeiro capacitado. Por isso, não é suficiente ter o dom. Para ser um profeta, precisa estar ligado também, primeiro a Deus, e vou dizer, a uma igreja local e um ministério. Como assim? Eu quero dizer, foi Deus que criou a igreja. A igreja iniciou no Pentecostes. Não existe mais profeta independente. É perigoso. Profetas que estão andando por tudo quanto é igreja, de igreja em igreja, e chega e começa a profetizar para aqui, profetizar para ali, profetizar isso e aquilo. Você tem que cuidar. Porque o profeta tem uma habilidade que outras pessoas não têm. O profeta tem o dom do conhecimento. Diz a palavra de Deus que existem dons. E um dos dons é o dom do conhecimento. O que significa o dom do conhecimento? O profeta tem uma habilidade dentro dele de ler a pessoa. Ele lê a pessoa. E como ele tem ministério profético, ele tem o dom do conhecimento, ele pode olhar para a pessoa e na mente dele vem assim, aquela mulher ali, o sonho dela é ser uma grande adoradora. Pum. Dom do conhecimento é você saber o segredo daquela pessoa, sem ela nunca ter contado para você. Do lado do reino de Deus, é o dom do conhecimento. Do lado do reino das trevas, é vidência. Vidência. Porque todos os dons estão no homem, ser humano. Ou você é profeta, ou você é vidente. Tá no homem. O diabo não tem dom nenhum. O diabo não tem dom nenhum. Eu já disse que nós seres humanos somos como um grande computador. Eu gosto disso porque isso traz uma revelação e um entendimento muito grande. Um grande computador, e o computador está cheio de programas. E você, dentro desse computador, pode instalar. Eu estou trabalhando aqui nesse exato momento num programa. Eu estou no programa PowerPoint. Sabia? Esqueci até de passar lá hoje. Para vocês verem. Mas tudo bem, outra hora eu passo também. Então, eu preciso de dizer, eu estou num programa. Mas o computador, se eu quiser, eu posso colocar outros programas. Word,
É um outro programa. Posso? Eu posso colocar ali programa para filmar específico. Eu posso colocar outros programas, eu instalo, e esse computador, ele tem uma habilidade de entrar em 3, 4, 5, eu tenho aqui uns 6, 7 programas, tudo aberto ao mesmo tempo. E eu posso utilizar, agora eu abri o PowerPoint, eu posso utilizar aquele programa que eu quiser, porque eu sou o computador. O ser humano é um grande computador. O computador ser humano, ele tem a capacidade de instalar nele muitos programas. Você pode instalar no ser humano, você vai fazer um curso de corte e costura. E você se torna uma exímia costureira, porque foi instalado nesse computador humano aqui uma capacidade de costurar. Eu posso me tornar uma grande pintora, porque eu fiz um curso, tenho uma habilidade e eu treinei. Eu tenho outro curso, eu tenho outro programa. Então, gente, o ser humano, ele pode ser um pedreiro, um carpinteiro, um eletricista, um engenheiro, qualquer coisa. É só instalar nesse grande computador uma habilidade, um dom, que significa um programa. E ele é versátil, ele tem a habilidade de exercer muitas coisas. Agora vamos lá. O que é um anjo? O que é um demônio? Você sabe que um anjo ou um demônio não é um computador? O que é um gato? Ou o que é o passarinho sabiá? O que é uma girafa? Os anjos, os demônios e os seres animais e vegetais são programas. Enquanto eu sou um grande computador e eu posso atuar de muitas formas, que foi instalado, pode instalar. Eu posso hoje começar e fazer um curso de algo de eletrotécnica, que eu não entendo nada, nem sei o que é isso. Eu posso hoje fazer um curso e daqui a pouco eu estou exercendo, trabalhando nessa área. Por quê? Eu tenho capacidade de quê? De instalar dentro de mim programas novos. Agora eu pergunto, um João de Barro, qual a característica do João de Barro? O João de Barro é um programa. O programa, isto é, ele nasce com uma capacidade, ele vive a vida inteira com a capacidade, ele só pode fazer aquilo e ele vai morrer com aquela capacidade. O João de Barro é um passarinho. E a característica do João de Barro é o quê? Construir a sua casinha de barro. E dentro da casinha de barro, ele é uma casinha linda, né, gente? Todo mundo já viu a casinha de João de Barro, né? Imagina a arte que aquele passarinho tem de construir uma casinha toda toda redondinha, bonitinha, com uma portinha e tudo, e de barro, né, com palha e tudo, e ele consegue construir. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É possível que um João de Barro possa construir uma casa de palha como um outro passarinho? Não. Ele é um programa. Do jeito que ele nasce, ele vive a vida inteira e ele só faz aquilo e morre. Por exemplo, você acha que um João de Barro pode ter um aprendizado com um pica-pau? O pica-pau que educou o João de Barro. E aí o João de Barro chega numa fase da vida dele que ele aprende com o pica-pau e o João de Barro começa a fazer assim na... Você acha que um João de Barro vai poder trabalhar numa árvore igualzinho o pica-pau, mesmo que foi o pica-pau que chocou o ovo, que fez de tudo? Ele vai ser só João de Barro. Eu estou querendo chegar em algo muito importante.
Amém? Os anjos e os demônios são programas. Os anjos e os demônios são programas. Eles não têm capacidade de aprender. O que eles são, eles são. Desde o momento em que ele caiu até o último dia que ele tiver ainda vivendo na terra com autoridade por causa do pecado, até o seu extermínio e juízo, o demônio que atua naquela vida, que entrou naquela vida e que usou aquela vida e contou a história do demônio desde o passado, contou a história, porque o demônio morre. Ele vai passando de geração em geração. Então ele está contando a história que ele presenciou de geração em geração. É o demônio que está contando a história. A pessoa estava incorporada quando ela escreveu aquela música e cantou aquela música. Não era a pessoa. Como que uma pessoa nasceu há 10 mil anos atrás? Então, é um programa. Ele pode passar de 10 mil anos, ele pode, mas ele nunca vai deixar de ser o que ele é. Agora vamos lá, no nosso país, nós sabemos aqui que existe umas religiões. Existem vários tipos de religiões. Eu estou fazendo um trabalho agora sobre algumas religiões aqui. E uma das religiões, que é considerada a religião brasileira, se chama Umbanda. A Umbanda é uma mistura do kardecismo francês com a pagelança e o culto aos ancestrais dos índios e a arte de bruxaria dos negros. Os três se juntaram e formaram uma religião brasileira. É os três juntos numa só. Se chama Umbanda. Eu estou fazendo um trabalho sobre isso. Vou passar ainda, vou fazer um seminário para vocês. Nós vamos passar um monte de coisa sobre as religiões. Presta bem atenção. Isso é muito importante. Entidades demoníacas são especializadas. Elas são como o João de Barro. Elas são como o cachorrinho lá, que tem vários tipos de cachorro. Tem cachorro que é de caça. O cachorro de caça não brinca, ele caça. O cachorro que é para cuidar de criança, só brinca de criança. Ele não vai fazer o que os outros fazem. Cada animal tem uma personalidade, ele é um programa. Vocês nunca mais vão esquecer isso. E a diferença do que é o homem. Nós somos muito superiores. Nós temos a capacidade de aprendizado. Por isso que a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos a habilidade criadora e de aprendizado que só o homem tem. Presta atenção. Existe nas nossas religiões nomes de entidades que foram dados nomes. Tem uma entidade que é Preto Velho. Essa entidade é como os escravos antigos. Ele tem torto, corcunda e ele fuma cigarro de palha, de coisa. Olha, essa entidade é o espírito de vício. Ele atua nas pessoas que têm problema de vício. Existe um outro, isso foi dado por nós aqui, mas existe um outro chamado pombagira. Alguém já deve ter ouvido falar nesse nome. É um espírito especializado na área sexual. Ele gera nas pessoas o desejo de ter relações sexuais disfuncionais, tortas, fora dos princípios de Deus. Uma pessoa possuída por uma pombagira vai desejar ardentemente ter sexo com tudo, com todos, de vários tipos, dependendo do tipo de pombagira. Existe uma que é de um tipo, outra de outra. Ela nunca vai poder provocar na vida de uma pessoa mentira. Uma pombagira não pode provocar em você mentira. Uma pombagira não pode provocar em você
desejo de roubar. Uma pombagira não vai provocar o desejo de fumar e de se drogar. Só o preto velho ou o tranca-rua, especializados. É como o João de Barro, o Sabiá e tudo. Os demônios são especializados e eles são um programa. Eles não aprendem. Por isso que eles andam em bando. Uma pessoa que se prostitui, ela vai desejar mentir, porque ela não quer contar para ninguém que ela está se prostituindo. Então o espírito de mentira vai andar junto com a pombagira. E ela vai ser uma pessoa maldosa, o espírito de vingança. E assim vai ser bandos, no mínimo 4. Eles andam em grupos. Mas eles não podem aprender. Cada um é único. Vocês estão entendendo a diferença de um ser humano e de dos espíritos malignos e dos seres que tem na terra? É muito grande. Agora nós vamos entender. O profeta nasce profeta. Viu? Ele tem o dom. É um dom que Deus deu para ele. Ele tem uma habilidade desde sempre. E ele pode, o quê? Treinar, desenvolver e aperfeiçoar. Um espírito maligno não pode aperfeiçoar. O que ele faz, ele sempre gera o mesmo ciclo. O mesmo ciclo. Se você descobrir o ciclo daquela entidade, você pode destruir ela. Não tem, ele não pode aprender. Mas nós somos diferentes. Amém? Mas agora vamos entender. Se o ser humano ele nasce, ele é, e ele pode desenvolver, ele precisa de crescer, mas ele é. E você precisa de descobrir qual é a tua habilidade, o teu dom, para você desenvolver. Agora nós temos que entender que o ministério profético existe desde o início. Mas o dom profético no Velho Testamento se manifesta diferente do dom profético no Novo Testamento. A voz profética chegou até Noé. E os profetas, eles recebem uma orientação. E Deus diz para Noé, construa uma arca. E ele obedeceu. Mas, em 1 Coríntios 14, versículo 3 diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e para consolação. Então, quais são as características de uma pessoa que tem o ministério profético? Como que ela deve desenvolver o seu dom? Ela vai edificar a igreja, o corpo, através da sua palavra e da sua revelação. Ela vai fortalecer o corpo, ela vai encorajar o corpo, ela vai consolar e confortar, ela vai exortar. Exortar como? Como o profeta é alguém que vê, eu vejo o mundo espiritual. Na minha vida, Deus manifestou desde minha tenra idade de uma forma diferente. Eu tive muitos sonhos. E muitos sonhos, quando você é um profeta, você pode ter um sonho e você sabe que Deus está falando, mas você não sabe o começo, o meio, o fim, não sabe como vai acabar. Você recebe uma revelação e você tem que ficar olhando. Às vezes eu posso receber a revelação através de sonhos, mas na minha vida, a maior parte das vezes foi através de visão. Eu estava num seminário, foram 26 anos, que eu tenho acompanhado a apóstola Neuza Itioca no Ministério de Libertação, viajado com ela, e etc, sempre com ela. E uma das vezes, eu sempre ali como profeta, eu estava sentada no primeiro banco
e ela estava aqui ministrando, e eu tive uma visão. E a visão que eu tive uma visão que todos estavam se movendo, que vinham os anjos. Eles se portaram estavam no fundo, a Nilza estava ali, os anjos se colocaram aqui, e os anjos pegaram bandejas, caminhavam pelo salão e davam para as pessoas, e as pessoas bebiam e comiam, e estava havendo uma ceia na igreja. E eu disse: Senhor, as pessoas começaram a chorar, e os anjos viram e ficavam esperando, e os anjos eles tinham todas roupas de coloridas, cada um de uma forma diferente. Isso tudo tem uma revelação profética. E aí e foram entregando para as pessoas. Eu falei: Senhor, eu sei que vai acontecer. A Neuza não me contou nada que vai acontecer, mas eu sei, Deus, que vai acontecer. Vai ter uma ceia hoje ainda aqui. E eu vou dizer que é assim, 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 assim. Como eu andava com a Neuza e eu já sabia, eu peguei e escrevi: Senhor, eu tive uma visão assim, eu tive uma visão assim, eu tive visão assim. Eu saí da minha cadeira, fui lá e enfiei na mão dela. Eu disse: eu tenho a prova concreta que eu tive a visão, porque eu sei que isso vai acontecer. E eu dei para ela o papel, dobrei todinho, enfiei na mão dela. Ela olhou para mim, guardou no bolso. Eu falei assim: depois eu vou mostrar para ela que Deus me mostrou. E foi passando, ela ministrou. Aí daqui a pouco ela disse: agora eu vou chamar os outros apóstolos, sei lá o que e tal, e nós vamos nos colocar aqui, e hoje nós teremos uma ceia. E eu sentada ali na cadeira, eu falei: já sei de tudo, Deus já tinha me contado. Agora, quantas vezes que eu estou tendo uma visão de algo, e eu estou vendo o que está acontecendo, gente está andando para lá e tal, aí apareceu uma pessoa, aconteceu lá, e eu falava: Deus, e aí, o que mais que vai acontecer? Aí eu falo: então eu tenho que ficar olhando, e eu vejo como se fosse um filme na minha frente. Aí eu vejo o filme, aí aconteceu, essa pessoa foi para cá, aí essa pessoa foi para lá, essa fez isso, aí ela fez aquilo e tal, mas o que vai acontecer, Deus? E eu tenho que ficar parado olhando. Eu só posso parar de ter a visão quando a historinha que está na minha mente terminar. Aí eu sempre escrevo, por isso que eu estou sempre de caderno, né? E eu escrevo, aí eu escrevi toda a história do que iria acontecer. E aí eu pego e falo assim: ó, eu já sei, antes de acontecer. Aquele dia que eu falei, que eu dei para a Neuza, assim: ó, Neuza, eu nunca fiz isso, mas hoje, dessa vez eu fiz. Porque eu quero uma prova, eu estou te dando uma prova, que eu já sabia que ia ter uma ceia, porque foi Deus que mostrou através de visão. O profeta, ele vê antes de acontecer. Ele pode ter uma visão do que vai acontecer nesse culto, mas ele pode ter uma visão do que vai acontecer nessa cidade, ele pode ter uma visão do que vai acontecer no estado, no Brasil ou no mundo. Ele pode ver antes. A historinha vem para ele, porque ele anda com Deus, ele ouve Deus. Eu estava em Brasília, e quando a colisão apostólica profética estava unida, eu estava em Brasília. E quando eu estava lá em Brasília, nós tínhamos que preencher as fichas de cada igreja e tal, para entrar. Eram 47 apóstolos que iriam fazer parte da coalizão, porque só tinham os 12, e aí tá, toda aquela história. E aí a Neuza veio para mim e disse assim: Geisa, quando chamarem todos, você vai lá na frente. Eu falei assim: Neuza, eu já fui ungida profeta, mas eu não fui ungida apóstola ainda. Então, eu não vou lá na frente, lá é para os apóstolos. Aí ela disse para mim: não, Geisa, é apóstolos e profetas, você é a única profeta, você vai lá na frente. Aí chamaram todos os apóstolos que iam entrar na coalizão, e lá foi a Geisa junto. E aí eu cheguei, eu falei, quando eu estava no frente, todas aquelas pessoas, ali aquela lista, eu virei: uai, eu sou a única profeta. Deus, que oportunidade. Aí eu disse: Deus, eu vou aproveitar essa oportunidade.
Essa história vocês já conhecem, mas eu vou contar o depois. Aí eu levantei a minha mão e disse: Senhor, em nome de Jesus, como eu sou profeta que estou nesse lugar, eu recebo o manto profético da nação brasileira, em nome de Jesus, lá em Brasília. Eu falei: Deus, sou louca, mas eu que veio. E aí a pastora Cássia, espero que um dia vocês vão conhecer, é uma pastora de Belo Horizonte. Ela estava tirando foto e ela tirou foto desse momento. E quando ela tirou foto, apareceu um anjo ajoelhado com o manto estendido, entregando nas minhas mãos. Se você quiser, a foto está aqui em cima. Eu já tirei ela. Está aqui em cima. Naquele exato momento, aconteceu, materializou. Os anjos aparecem nas fotos, viu? Os demônios também. Fotos. Anjos e demônios aparecem nas fotos. Já tive muitas experiências, porque eu não sei, o negativo é algo espiritual, aparece, tá? Eu estou querendo trazer uma coisa, em nome de Jesus. Você é o quê? Você é profeta de Deus? Treina ouvir a voz do Espírito. O objetivo tem pessoas que vêm e se dizem profetas, mas eles massacram as pessoas, recebem revelações e matam com palavras. Eu posso sim exortar, mas o profeta exorta com sabedoria. Quando eu estava numa determinada igreja e tinha um profeta que era profeta de Deus e ele estava tendo as revelações. O que eu digo, o profeta lê. Ele olhou para você aí, Deus está falando que o seu nome é esse, e Deus está dizendo que você vai ser isso, 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 e vai acontecer isso na sua vida. E tá. Cuidado com as vidências. Sonhos com catástrofes, sonhos com acidentes, sonhos com mortes, não é ministério profético, é vidência. E se você sonhar com catástrofe, quando você acordar de manhã cedo, você abre a boca em voz alta e você diz: eu declaro, sonho que uma pessoa quebrou a perna, e você acorda de manhã cedo, em nome de Jesus, eu declaro que não irá quebrar a perna. Se você viu a pessoa, se você não viu, é uma pessoa estranha, não importa. Porque tudo o que Satanás faz da terra, algum homem que trouxe aquilo para acontecer. Tudo, ou através de sonhos, ou visões, ou palavras, tudo o que acontece na terra. Então, não será através de mim que vai vir uma catástrofe. Se você sonhar que alguém quebrou a perna, você vai declarar quando você acordar: eu declaro, está cancelado, ninguém vai quebrar a perna. Esse intento e essa obra maligna que Satanás está tentando usar a minha vida para decretar, isso está cancelado. Em voz alta, a poder, as palavras, rejeita. Tem coisas, e depois que você rejeitou, procura. Nossa igreja é uma igreja de libertação. Procura a igreja, eu estou aqui todas as quartas-feiras para ministrar, e outros dias que forem necessários, eu vou orar por você para tirar o espírito de vidência. Você pode ter tido uma herança de um espírito de vidência e você não sabe. Tem que cancelar. Eu já disse, eu nasci, ou eu sou profeta da luz e sou servo do Deus vivo, ou eu sou profeta das trevas, eu sou uma vidente, eu sou alguém do mal e vou provocar coisas ruins. Porque o dom, como eu disse, o dom está no homem. Satanás precisa de entrar no homem, utilizar as habilidades e os dons humanos e provocar coisas na terra. Ele não tem capacidade de aprendizado. Ele não tem a capacidade de inventar e criar artimanhas. Ele usa a mente, a capacidade de um homem natural. Ele manipula a mente. Gente, eu estou indo fundo, hein? Em nome de Jesus, abre os olhos. Vamos entender que cuidar, a função do profeta.
Ele foi chamado para ser os olhos do corpo de Cristo. Vocês entenderam? Você sabe que se tem um ministério profético aqui dentro dessa igreja, alguém é profeta. Ele está aqui e ele olha e percebe uma armadilha que está sendo elaborada dentro da igreja para dividir a igreja. Ele antes de acontecer. Ele percebe, e se um profeta teve uma revelação que vai ter uma armação maligna para dividir dentro da igreja, ele pode procurar a liderança apostólica para poder pedir intercessão, mas não cala a boca. E ele pode orar, porque se ele recebeu, ele está em sintonia. Ele recebeu, está tendo uma armadilha, vai acontecer alguma coisa está sendo armada. E aí nós temos que fazer uma guerra na igreja antes que aconteça. Nós já fizemos várias coisas para impedir que as coisas acontecessem. Vocês não têm noção. A gente faz guerra. Ontem eu fiquei até tarde aqui fazendo guerra. Eu vim para cá por outro motivo. E aí entrei lá no apartamento. Deus começou a trazer a revelação. E Deus mandou a guerrear. Aí nós ficamos lá guerreando. E depois eu desci aqui. E nós guerreamos em todo esse salão. E oramos pela vida de cada pessoa. Eu estou falando hoje. Eu faço sempre. Só que eu não falo. Tem que fazer. Amém? Por quê? Porque tudo que se conquista na igreja é através do mundo espiritual. Igreja não é um lugar comum, não é uma instituição igual uma fábrica, uma loja, um escritório que tem a hierarquia, que tem o chefe e que tem os trabalhos. Igreja é uma instituição totalmente espiritual, e tudo que acontece numa igreja é movido pelo mundo espiritual, e todas as coisas para se alcançar se ganha primeiro nas dimensões, para depois liberar e abençoar as vidas no físico. Quando Deus falou através de muitos profetas que era para começar uma igreja aqui nessa cidade, a primeira coisa que eu disse para Deus, eu disse: não, Deus. Porque Deus tinha falado. Eu comecei, logo que eu cheguei, eu comecei a procurar pessoas convertidas. Procurei em alguns lugares, chamados igreja ou não, procurando pessoas. Eu não encontrei ninguém que entendia a linguagem. Eu disse: Deus, o que eu vou fazer? Aí nós começamos a evangelizar alguns jovens. E nós começamos com jovens. E aí vamos fazer o seguinte: todas as sextas-feiras a gente vai fazer uma reunião na minha casa. E nós vamos orar pela cidade. E nós fizemos folhas de intercessão. Alguns fazem parte daquela época, poucos mas fazem. E lá estava escrito folha 1, folha 2. E cada folha tinha, uma das folhas era, acho que é folha 6. Igrejas instituídas na cidade. Pastor, presidente tal. Igreja do bairro tal. Igreja papá tal. Você não sabe que durante 6 anos, dentro dessa cidade, todas as sextas-feiras, nós oramos por todas as igrejas estabelecidas. E para que Deus levantasse ministérios novos. E, durante 6 anos, aqueles 20 jovens, que eram mais ou menos as pessoas que se converteram comigo, nós fizemos jejum. E nós fizemos 6 anos de jejum sem parar. Porque quando Deus falou, abre uma igreja, eu disse, não, eu não quero abrir uma igreja aqui, de jeito nenhum. Por que não? Por que eu não vou abrir igreja? Sabe por quê? Porque nós fizemos uma pesquisa.
E nessa pesquisa que nós fizemos, nós vimos 22 denominações fortes do Brasil virem nessa cidade e abrir uma igreja. Em um ano e meio, as igrejas enchiam e eram fechadas. Com pecado de sexualidade nos líderes que foram enviados e divisão, intriga e fofoca. Eu falei, Deus abriu uma igreja aqui. Eu, uma mulher, ainda uma mulher, numa região machista, que a mulher não pode, que é sul é machista, né? Ai não, Deus. Aí nós fizemos 6 anos de jejum. E eu falei, nunca, disse de jeito nenhum, Senhor. Deus sabe o que eu lutei. Lutei de todo tipo. Eu era missionária. Eu lutei muito. E aí Deus trouxe um profeta. E o profeta disse que viria um pastor. E que esse pastor te daria apoio. E esse pastor iria te dar cobertura para você abrir o ministério. Eu disse, não. Aí o pastor veio. E ele apareceu mesmo. E ele veio, ele era de uma igreja de São Paulo. E ele disse, eu vou abrir para você uma igreja. Você vai alugar um pavilhão. E eu vou pagar o aluguel por 1 ano para você começar. E ele fez isso por 1 ano. Ele pagou o aluguel de um pavilhão. Aonde nós começamos, eu disse, não, eu vou te ungir. Deus, numa terra desse jeito. E o Senhor trouxe, vocês me desculpem, eu amo todo mundo, mas eu não estou falando uma coisa humana, eu estou falando que foi Deus que me disse, por favor, ninguém vai ficar magoado. Mas a palavra que Deus me disse é, eu vos envio para o meio de cobras e escorpiões. E se alguém disser, não deixe de falar, porque um dia saberão que um profeta veio no meio deles. Gente, nós temos uma luta muito grande nessa cidade. As pessoas não têm aliança. Não tem aliança. Você vem para uma igreja, uma pessoa leva Jesus, cuida de você. Aí uma pessoa qualquer da esquina, vai conhecer a minha igreja. Tá bom. Lá é melhor. Mas e a aliança que você fez? E quem cuidou de ti? E quem te abençoou? Como que você tem coragem de pular para um outro lugar se você já tem uma família estabelecida? Falta de aliança. Falei, Deus, não, nesse lugar não. Eu já fui tantas ferroadas, tantos ataques, tantas traições, que eu estou em pé porque eu tenho um Deus que disse, continua, e eu não paro, para cumprir com o plano de Deus sobre essa cidade. Porque quando eu cheguei 36 anos atrás, não tinha igreja, hoje está cheio, porque tanta guerra espiritual, apóstolo Rony Chaves, Neuza Itioca, Cindy Jacobis, tantas pessoas vieram, apóstolo Géser Cardoso, da missão Shekinah, Deus trouxe profetas, apóstolos e pessoas para aguentar, mas em nome de Jesus o Senhor falou, transforma escorpião em ovelha. Eu não estou querendo ferir. Faça aliança com a sua igreja. E luta junto. Se não lutar junto, nós não chegamos no propósito que Deus falou lá no início para essa terra, para essa cidade. Todas as pessoas na Bíblia que fizeram aliança, Deus parou para olhar por elas. Quando Ruth fez uma aliança com a sua sogra Noemi, que não tinha o que dar para ela. O marido dela tinha morrido e ela poderia ter ficado na terra, ela é moabita, nem era judia. Ela podia ter ficado na terra dela e arranjar um marido, e ir para uma casa e começar a sua vida, como aconteceu com a outra, né? Porque só Ruth permaneceu.
A seriedade, a importância de uma pessoa que é uma pessoa de aliança é tão grande, que uma mulher que era moabita, que não era judia, tem um livro com o nome dela, Deus abençoou, ela é a avó do rei Davi, ela está escrita na genealogia de Jesus, e Deus abençoou de tal forma por causa da fidelidade, que deu um baita de um marido rico, cheio de Deus, cheio de dons, e que deu para ela uma vida abençoada, por causa da aliança. Deus quer pessoas que tenham aliança. Quando você faz aliança, Deus te abençoe. Nunca rompa a tua aliança. A aliança não se quebra. Então, eu estou trazendo coisas que foram na caminhada. Olha, o profeta, sua missão é prover visão para que a igreja possa prosseguir sem tropeçar, permanecendo no caminho em que foi chamado para andar. Em Lucas 11:34 diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. Vamos levantar profetas que tenham visões, profetas que tenham revelações, profetas que estão ligados com Deus e têm aliança. Eu disse, os profetas precisam de andar nas dimensões espirituais. Existem duas dimensões. Existe a dimensão do físico, do natural, da matéria. E existe a dimensão espiritual, que é diferente da dimensão natural. E as leis são diferentes. Na verdade, o profeta é embaixador de Cristo. E vive e compreende a dimensão espiritual. O profeta não pode interpretar as coisas, os fatos, a vida de uma forma natural, normal, comum. Tudo o que acontece na nossa vida está ligado ao mundo espiritual. Nada acontece à toa. Eu não estou bem, eu estava fazendo uma obra e não sei o quê. Eu estou esquisita, eu estou tonta, aí eu fiquei com uma dor de cabeça e tudo. Tá. Mas eu vou só tomar um remédio, é uma coisa comum. Não. Você teve que invadir alguma situação, você enfrentou um demônio, é claro que vai ter batalha espiritual sobre você. Você precisa de cobertura. Tem gente que não acredita em cobertura espiritual. Todo mundo espiritual está legalizado, tudo é lei, regras, estrutura. E nós temos que entender que o profeta é embaixador de Cristo. Ele compreende as dimensões. Então, eu estou trazendo algo para que nós possamos começar a abrir o nosso entendimento. Quando nós fizemos aquele trabalho durante 6 anos, depois do 7º ano, Deus começou a estruturar e nós iniciamos uma igreja. 1 ano com a cobertura daquela igreja, depois o próprio pastor disse, agora segue. E aí Deus mandou ir para o monte. E eu permaneci 7 dias buscando. Fui para Jocum. Tinha um quarto com banheiro. E naqueles dias Deus deu toda a lei, toda a direção, todo o projeto, tudo, o nome da igreja, tudo. E Deus pegou e disse para mim, eu estava adorando a Deus, levantei as mãos e uma arca da aliança foi posto na minha mão. Aí eu disse, que isso, Deus? Uma arca da aliança? No meio da adoração, acho que foi no 3º dia de jejum, eu não tinha hora para acordar nem para dormir, porque como era tudo muito escuro, estava tudo fechado, eu só acendia a luz quando eu queria, só tinha um quarto e uma cama, e tudo fechado, é como se eu estivesse isolada, eu não sabia se era dia ou se era noite, eu só estava buscando a Deus, então eu só escrevia, e ali eu recebi a aliança, a arca na mão, e eu falei assim, o que é isso, Deus? É uma arca da aliança, mas o que é isso, Deus? Constrói uma. Assim, como? Para que eu não sou do Velho Testamento?
Eu não preciso de arca da aliança. Deus disse assim, não, constrói, mas como isso? Aguarda que eu te mostrarei. Aí a apóstola Neuza Itioca disse para mim, Geisa, eu tenho que te dizer que o apóstolo Rony Chaves, da Costa Rica, disse para mim que quer ir na sua casa. Aí eu disse, apóstolo Rony Chaves vai vir aqui na minha casa, amém. Aí ela disse, sim, ele vai vir na data tal e não sei o quê. Quando eu desliguei o telefone, o Senhor diz assim, constrói uma arca da aliança e faz um cerimonial e traz da mesma forma que Davi. Eles trouxeram a arca da aliança e montaram no alto do monte um templo, 24 horas de oração diante de Deus. E ele diz, dá 6 passos, faz uma oração, confessa os pecados, pega os profetas, e eles vinham, e põe mais 6 passos, parem, faça uma aliança, confessa os pecados, mais 6 passos, e nós fizemos a cerimônia, e colocamos a arca da aliança, colocamos estaqueamento, 4 estacas, e declaramos, Pai, este é o lugar do Senhor. Mas por que isso, Deus? Não estou entendendo nada, para quê? Aí Deus disse, porque esta terra fez pacto e consagrou às trevas todos os cantos da região. Mas ninguém fez aliança comigo. Quando você fizer isso, isso é um ato profético para declarar. Agora Deus pode descer na terra e pode abençoar essa cidade, porque agora alguém fez aliança comigo. E nós fizemos como um ato profético. Aí depois Haroldo Cabaleiros da Guatemala, apóstolo Haroldo Cabaleiros da Guatemala, disse também que viria aqui e trouxe uma palavra profética. Não é à toa que no logo da tua igreja tem a porta da cidade, porque o Senhor disse que você fez uma aliança com Ele, e Ele virá para essa cidade a partir daqui e atingirá a terra, em nome de Jesus. Então, vamos entender. Eu estou começando a falar sobre o ministério profético. Tem muita coisa para falar. Uma das coisas muito sérias, Velho Testamento, o profeta andava com Deus. Deus falava direto, porque Velho Testamento é Deus que fala com o homem. Direto, pá! Novo Testamento, Deus não fala direto com o homem, é a igreja. É pela igreja, acabou. Não tem profeta independente que sai, Deus me trouxe as revelações e vou falar lá no prefeito tal. Não tem, não é mais tempo de Deus. Agora é um novo tempo, é um tempo de igreja. É diferente, mudou. Agora o profeta precisa estar debaixo de uma igreja local. Ele precisa estar em aliança com uma igreja local, porque é pela igreja, e é a igreja que levanta o profeta em concordância. A bênção é passada de autoridade, da autoridade apostólica para abençoar, e o profeta fala não debaixo de independência e de rebelião, ele fala debaixo da concordância e unidade, debaixo de cobertura. Assim é o Novo Testamento. Amém? Tem muito para a gente conversar. Eu quero continuar. Eu quero que você, esse culto, ele está no Facebook. Nós vamos passar para o YouTube. E eu quero que você veja, e nós vamos pôr todos nós vamos pôr para você toda a sequência do que significa ministério profético. Nós falamos o que é o ministério apostólico, o que é o ministério mestral, o que é o ministério pastoral, o ministério do evangelista, e agora nós estamos trabalhando com o ministério profético, e nós precisamos nos tornar um profeta segundo o coração de Deus. Eu leio a outra pessoa, só que eu não uso para mostrar que eu sei. Eu faço como Natã, no esconderijo, chamou de porta fechada e falou para Davi. Se ele tivesse falado no meio do povo, nunca Davi teria se arrependido. O profeta sábio, ele sabe a hora. Ele falou e Davi se arrependeu do seu pecado.
O profeta sábio fala na hora certa. Não se expõe nunca a um ser humano publicamente. Você mata ele. Você não leva arrependimento, você mata ele. Não é assim. Amém? Vamos aprender a ser profetas? Podemos treinar, eu quero um pouco na tua vida do ministério profético. Eu quero um pouco na tua vida do ministério pastoral, do mestral, um pouco de cada. Mas um deles vai ser o mais forte. Mas você pode ter um pouco de cada. Amém? Fica em pé, por favor. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero entregar as vidas que estão aqui, que o Senhor trouxe nesta noite. Eu quero entregar também, Senhor, aqueles que estão vendo pela internet, que ainda verão. Cada pessoa que ver uma unção estratégica vai passar para a sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero que você receba a presença do Espírito Santo, que vai te capacitar para ser um profeta segundo Deus. E eu quero dizer, você que já teve um discernimento, uma revelação de Deus, que você tem um ministério profético, todo mundo de olho fechado, por favor. Não olha para a direita nem para a esquerda, isso é diante de Deus. Se você tem um chamado profético e você não está exercitando, ou você está exercitando e não sabe como exercitar, que nós estamos aqui para te ajudar. Eu vou orar por você, eu quero abençoar. E eu quero que você levante a sua mão e fale assim, eu tenho um ministério profético e eu preciso desenvolver esse dom. Eu vou orar por você. Não pensa nas pessoas, quem está do seu lado. Olha, quando o Espírito Santo faz, o teu coração pula. Uau! Nunca fecha a porta para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está falando hoje com você, em nome de Jesus eu vou orar. Pai, aqui está o teu corpo e também está aquelas pessoas pela internet que têm um chamado profético. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo trabalho de magia, de feitiçaria, que foi feito contra a vida daqueles que têm um chamado ministério profético, está cancelado, em nome de Jesus. Vem, Senhor, levantar um exército neste lugar, em nome de Jesus. Venha capacitar de forma sobrenatural a cada pessoa que tem um chamado profético, Senhor, que seja ativado o dom, ativado o dom, ativado o dom, agora na sua vida, vai multiplicar as revelações, o Senhor te chamou, vai multiplicar as revelações hoje, Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que para cada um dos profetas da Bíblia, que passaram por lutas, existia um anjo, que lutava em favor e tinha uma unção estratégica, em nome de Jesus, que a unção de Deus, a unção estratégica de Deus, possa alcançar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Unção profética, atue agora, no coração, na vida de cada pessoa. E você que quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a mão que eu vou orar por você. E você vai repetir em voz alta, fala: meu Deus, eu entrego a minha vida a Ti. E eu quero pedir agora que o Senhor venha me abençoar. Eu entrego para cumprir com o Teu propósito na minha vida. Em nome de Jesus, eu quero declarar
que eu cancelo todo envolvimento, todo pacto, todo laço que está na minha vida, que está sendo destruído agora. Eu estou aqui para declarar, em nome de Jesus, que a minha vida pertence a Jesus Cristo. A minha vida é do Senhor. E eu declaro, Senhor Deus, cumpra-se em mim, segundo o teu propósito, em nome de Jesus. Aleluia! Dá uma salva de palmas e glorifica o nome de Jesus. Aleluia! Pai, que as bênçãos do Senhor, que a graça do Senhor seja estabelecida sobre cada pessoa neste lugar. Em nome de Jesus, que haja pessoas aliançadas, firmes, fortalecidas, que todo espírito de dúvida saia e que a fé e a força e a coragem de Deus possa estar abençoando a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo. Amém?